Não ficarei tão só no campo da arte e, ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te. Serenamente, alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa, feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Liberdade. Carlos Marighella. Tudo tem que ter uma raiz, senão não vinga. A planta que vinga é a planta que está lá, com a raiz, aquele tronco imenso, mas o que prende a ela lá fininho no solo é um nada, que é o começo de tudo. Se a gente quer construir uma sociedade saudável, uma sociedade sustentável, essa decisão da opção para o alimento saudável ela tem que acontecer de forma imediata. Precisamos conhecer melhor o funcionamento do nosso planeta. Segundo, ela está ligada diretamente com a nossa relação com a natureza, né? Então, ela está ligada diretamente com o dia a dia do tempo, o dia a dia do clima, e o clima é absolutamente estratégico para todos nós. E terceiro, a questão das mudanças climáticas está muito ligada com toda a estrutura socioeconômica que sustenta o sistema que nós temos no Brasil e no restante dos países. Que não existe nada de extraordinário em se cultuar a natureza, em se oferecer presente para o mar, em se oferecer presente para as águas. É uma forma de a gente trazer equilíbrio, de pedir que não nos falte água. A gente sabe que a maioria dos rios que nos rodeia estão poluídos, né? Porque a maioria das pessoas não compreende que um dia talvez possa nos faltar água, possa nos faltar ar. E o candomblé são uma das poucas religiões que trabalha verdadeiramente na concepção de cuidar dessa energia e dessa natureza viva. Eu posso encontrar problemas, faltas, falhas, dificuldades, incapacidades em todo mundo, mas o que eu preciso como profissional da área de saúde e não da área de doença é não olhar as limitações dos outros, mas buscar as potencialidades de cada um, né? Se eu procurar bem, todo mundo tem piolho. É isso que eu vou procurar? Todo mundo tem problema na família. É isso que eu vou procurar? Ou eu devo tentar criar uma forma de aproximação com o outro na qual a força dele seja o motivador do encontro e não a fraqueza dele? Se eu olho para o outro a partir de sua força e não de sua fraqueza, eu já começo a potencializar uma perspectiva de mudança na vida. E aí não vai ser aquela coisa arrastada, né? Vai ser uma pessoa com outro tônus muscular. O que dá muito em qualquer uma, seja capoeira, seja outras artes marciais, é a disciplina do corpo, que nós chamaríamos consciência corporal, quer dizer, onde você está, o controle do corpo, o controle dessa força que, de repente, pode surgir de uma ação, de um movimento rápido, né, de uma dessas formas de lutas marciais. Então, o que dá é esse controle de corpo, o que facilita você estar no mundo. Porque você tem capoeira que é bom, não cai, se um dia ele cai bem. Então, há também capoeirista bom, sempre tem de estar com o pé atrás. Você tem de estar, enquanto a gente tem de estar com o pé atrás. O pé atrás é o quê? É facilitar o corpo, que se você tiver uma rasteira, você levanta e se reequilibra. Então, essa questão do corpo é o equilíbrio diante do mundo. É no xarel que brilha a prata, a luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Sobrevivente no navio que descobriu o Brasil, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Ora, isso é o Brasil inteiro, né, numa composição.
Então, a partir disso, você cria toda uma estética que leva para a avenida para cotejar, para confrontar, para fazer com que as pessoas percebam tudo isso. E quando a gente do povo, sobretudo para quem eu particularmente trabalho e gosto de trabalhar, quando ela tem acesso a essas intervenções artísticas, essas instalações, e que ela observa e não entende, isso é o melhor resultado, porque você pensou sobre o processo. Você não precisa entender uma instalação artística, você não precisa entender uma intervenção estética, você só precisa pensar sobre o processo. E é lógico que isso mexe, sobretudo com uma juventude negra, que estão aí nas comunidades, que estão nas periferias, que estão nos bairros populares e que não têm acesso aos museus, às galerias de arte. Enfim, eu faço justamente para o deleite e fruição dessa gente, sobretudo esses pretos jovens que vêm fazendo coisas interessantes nos bairros populares. A gente não acredita, a gente que é do movimento hip-hop, apenas a arte pela arte, porque a arte que a gente faz é uma arte que vem de periferia, é uma arte de resistência, é uma arte que é criminalizada, né? Então, a gente acredita na arte como um instrumento de educação, um instrumento de conscientização, um instrumento também que contribui para a organização daquele povo. A cultura hip-hop sempre foi criminalizada pela essa grande mídia, né? E essa grande mídia agora diz que o hip-hop é bonitinho. O primeiro desafio que a gente tem fundamental no contemporâneo é a velocidade com que as tecnologias estão se transformando. Então, nós estamos vendo que os futuristas, aqueles que fazem as pesquisas sobre qual será o futuro da humanidade do ponto de vista das tecnologias, estão apontando que os computadores, em torno de 2029, estarão no nível dos humanos. Esse cara que fala isso é o Kurt Weisel, que é um desses analistas do desenvolvimento das tecnologias, que faz prospecção. Isso, obviamente, tem significado mudanças radicais nos paradigmas com que a gente está vivendo no contemporâneo. Ou seja, concepção de mundo, concepção de saberes, concepção do pensar, concepção do viver em sociedade, não sem dizer que isso tudo, da mesma forma que é muito bacana, que possibilita a gente estar aqui ao vivo falando num auditório de um Instituto Federal, está sendo transmitido pela internet, depois vira uma série de televisão, e o licenciamento Creative Commons permite que cada um, nas escolas ou em qualquer lugar, possa remixar e trabalhar isso. Isso é muito bacana, mas não é só de coisa bacana que o mundo contemporâneo está vivendo. Então, essa dimensão do que a gente chamaria de o digital, ela mexe radicalmente com alguns valores do contemporâneo que são muito gratos para nós que trabalhamos com educação, que é pensar sempre nessa perspectiva plural. Então, o primeiro plural que é importante que se coloque nisso é a ideia de culturas. Nós não estamos falando de uma cultura com C maiúsculo, única, que tem que ser ensinada na escola, que tem que passar na televisão, que ocupa os meios de comunicação, mas nós estamos falando de culturas que se proliferam. Nós aprendemos em vários espaços e vários momentos diferentes que a escola desconsidera quando estabelece um currículo, agora a Base Nacional Comum, e determina o que é que nós vamos aprender, de que forma, em qual momento da nossa vida. Nós aprendemos em vários espaços e em várias experiências pelas quais nós passamos ao longo da vida. Que se é verdade que a cidade é tudo isso, é carregada de contradições em termos de humana, inhumana, de áreas selvagens, áreas civilizadas, a cidade é um lugar de resistência. É interessante, sempre as cidades foram lugares de resistência, sempre. Desde as cidades medievais, sempre foram. Agora são espaços de resistência. Então, onde que o movimento negro se manifesta, sobretudo? Nas cidades. Onde que o movimento operário se manifesta? Nas cidades. Onde que o movimento de jovens, sobretudo nas cidades? Porque queremos chegar e que esses estudantes eles tenham o seu desejo atendido por essa instituição. É assim que a gente faz a educação, é assim que a gente quer trabalhar, é assim que a gente quer ver a satisfação nos olhos e na vida de cada jovem dessa cidade.
Então, vamos trabalhar dessa forma. Tente achar dentro de você o que é que você tem de talento. Porque não adianta nada você tentar fazer uma coisa simplesmente por modinha, e aí lá na frente você não ser feliz com aquilo. Hoje, graças a Deus, a gente é feliz com o que a gente faz. Hoje a gente é feliz fazendo vídeos, hoje porque a gente dá risada, a gente brinca, a gente conversa. Acho que a primeira pergunta para a gente se fazer é se, de fato, há um desafio. Que desafio é esse? De que natureza? É consenso entre nós que o audiovisual, e mais especificamente o cinema, é uma linguagem fundamental para a gente apreender o mundo e suas múltiplas dimensões e relações? Há um consenso entre nós sobre isso? Se há um consenso de que o cinema é uma linguagem fundamental, importante para a formação, né, humana, então a gente precisa expandir o acesso a esta linguagem, a essa experiência estética chamada cinema. O grande gargalo no Brasil se chama, primeiro, distribuição, e segundo, a meu ver, o principal é exibição. Nós temos poucas salas, poucos espaços para as pessoas acessarem esse conteúdo audiovisual que está sendo produzido. E a gente sempre participa, assim, e leva poesia, e leva curtas, então essas pessoas têm a mente aberta e muitas ainda não têm, são machistas, e a gente leva esse filme desmistificando e faz com que essas pessoas entendam que a cada dia elas podem mudar, porque a pessoa não nasce sabendo de tudo. A pessoa aprende ao longo do tempo. Então, acredito que a gente pode, sim, mobilizar a cabeça dessas pessoas e fazer com que elas tenham um novo rumo, uma nova ideia. Que a gente reafirme as políticas socioculturais, né? Vamos manter o nosso espaço aberto, garantir os nossos espaços dentro e fora da escola. Este território, os nossos territórios, que são 2 empreendimentos, um no extremo, outro no outro, o Capelão e o Lauro de Freitas ABC, estão os empreendimentos territorializados em um espaço em que existem poderes muito articulados, e eu estou percebendo cada vez mais, em que tem movimentos sociais, em que tem o movimento negro, em que tem o movimento das mulheres, em que tem uma história, né, de anterior, e muita história passada que pode ser recuperada, e pode ser recuperada para a integração cidadã, a integração cultural e a integração produtiva, que é o quê? O nosso desafio nos traz, na verdade, estamos aí com a gestão da sociedade, dos territórios, que estratégias de desenvolvimento e que inovações. O que nos impulsiona é o novo, é o criativo, é a cocriação. Você não educa ninguém proibindo que essa pessoa tenha contato com novas experiências. Inclusive, é mais interessante que esse contato possa ser guiado. E você está na escola, você está num espaço onde as crianças, onde os adolescentes estão tendo acompanhamento de um profissional educador. É uma ótima oportunidade para você guiar e orientar esses aprendizes. Acho que o nosso papel é fundamental de munir professores e professoras do país e gestores e gestoras desse direito, né, de se falar de gênero e de se enfrentar preconceitos dentro de sala de aula. Né? Eu não tenho dúvida que o Escola Sem Partido é um projeto inconstitucional, né, que, quando ele chegar, né, para ser julgado a sua constitucionalidade, ele vai ser julgado como inconstitucional porque ele ameaça a liberdade de cátedra e a liberdade de aprender e ensinar prevista na Constituição. Né? O meu medo é o que está acontecendo até lá. Né? Até lá, professores e professoras têm sido ameaçados, gestores e gestoras têm sido ameaçados, né? E, por causa disso, o ambiente escolar está se transformando num ambiente de cada vez mais afirmação do status quo, de afirmação da sociedade atual, que é machista, racista, patriarcal, né? E cheia de preconceitos, e não um espaço de desconstrução, justamente, dessa sociedade preconceituosa que a gente vive. Então, nós deveríamos ter, na minha opinião, uma TV pública de qualidade, que chegasse a todos os lares do Brasil e que pudesse fazer contraponto. E, ao mesmo tempo, fortalecer as rádios comunitárias que nós enfraquecemos e distribuir melhor
a propaganda pública entre os meios de comunicação e na internet também, que a internet é um lugar de disputa e luta. A mudança da Lei Geral de Telecomunicações favorece, sim, as empresas de telecomunicações, numa grande operação de pressão dessas empresas em cima do poder público brasileiro. E, por isso, a sociedade civil vem se contrapondo ferozmente a essa alteração, porque ela vai tirar os poucos instrumentos que hoje existem na regulação para, efetivamente, o acesso a serviços de telecomunicações essenciais serem vistos a partir de uma perspectiva de direitos e não somente de mercado. E foi muito curioso, quer dizer, esse arco de transformações que nós tivemos nos últimos anos, com, eu diria, com esse excesso, essa ocupação de natureza comercial da internet. E como a internet é um ambiente ajurisdicional, onde as fronteiras não estão colocadas, talvez essas fronteiras elas sejam invisíveis no sentido do idioma, enfim, mas essas questões têm sido superadas por essas grandes corporações, porque rapidamente eles construíram algoritmos que já descobrem que você mora em Salvador, que você tem interesse em tais e tais tipos de música, tais e tais tipos de filme, ele já identifica, através do seu IP, de onde você está logado, e lhe devolve imediatamente com informações que parecem fazer sentido para você, mas que para eles fazem apenas um sentido econômico. Esse aspecto comercial, né, de certa maneira, descortinou um pouco a ideia, né, de que o poder era exercido pelos estados, pelo Estado-nação, de que o poder é exercido, né, por um governo. Ao contrário, o que nós estamos vendo hoje é a constatação de que as empresas transnacionais é que definem governos, é que definem movimentos políticos, é que definem estruturas e deslocamentos. É uma maratona hacker, em que pessoas de diversas áreas do conhecimento vão se debruçar sobre um problema objetivo, específico, para poder colocar soluções. Então, hoje, a gente tem várias experiências em que os estados têm buscado grupos hackers também, né, e se inspirado neles para poder buscar soluções para problemas sociais. A politicagem é parte da política. Agora, não é só isso. Você tem que entender que como é que as elites também se organizam para ocupar o parlamento, não é? E você também trazer que tem um aspecto ali que nem todo seu adversário não necessariamente é seu inimigo. Porque a política você também tem que aprender a construir alianças. Porque, às vezes, você quer aprovar alguma coisa, você não consegue 100%, mas se você conseguir 80%, não serve? É preciso valorizar a cultura como uma dimensão importante de um projeto de nação. Na cidade, no Estado, no governo federal, tem que ter uma mudança de paradigma. E, na verdade, é falta de cultura democrática. Se nós pensarmos na necessidade de construir uma democracia no Brasil, imediatamente a cultura passará a ser muito mais valorizada do que é. Na verdade, quando a gente pensa em direitos, pensa na satisfação das necessidades materiais. Casa, saúde, precisa ampliar isso, porque as nossas elites não têm o menor interesse em democracia, pelo contrário, mais uma vez demonstraram que, historicamente, sempre que a situação fica um pouco difícil para eles preferem um governo puro sangue, obediente aos seus desígnios e às suas orientações, do que vivenciar o campo da política, que é o campo da negociação e da consideração do todo social através dos seus representantes, e você chega a uma resultante democrática que é fruto desse processo de enfrentamento e discussão dentro das instituições. Eles botam os que são obedientes, e aí isso é repetido às vezes. Por que mais uma vez o país se permitiu? E, além do mais, ficar surpreso, precisamos construir uma solidez maior da democracia brasileira, bem maior do que a que nós tivemos. A cultura, que é uma coisa que está com a gente, tipo, a forma como os meninos em nossas comunidades cortam o cabelo, né, que hoje está sendo estudado lá em Paris 7 como geometria fractal, né, que é aquele corte geométrico perfeito, não é isso, Robson? Perfeito, e os meninos da gente, é dito para eles que eles não vão aprender matemática, e a gente fica assim, bom, falta um encontro entre a geometria que eles estão fazendo e a escola, né, que a escola não pode ser um lugar de sabotagem.
nem sabotagem das professoras que querem debater o direito amplo, né, à cultura e à história, e nem sabotagem aos estudantes e às estudantes. Pois bem, o primeiro equívoco que ocorre, Bolangi, quando um gestor mexe com a cultura nos bairros populares, ele vem trabalhando a cultura com adendo. Quando você coloca milhões num teatro no centro da cidade, você não coloca adendo. Você diz, eu recuperei esse mega teatro, é lindo, obra bacana, todo mundo vai lá, bota a sua roupa e celebra. Quando investe em cultura aqui, em Lauro de Freitas, quando investe... Aqui tem um centro cultural, né, de Lauro. Quando você investe no Centro Cultural da Plataforma, quando você vai lá para o Centro Cultural de Feira de Santana, imediatamente essa pessoa tão incrível diz assim, estamos investindo em cultura aqui para que os meninos não caiam na marginalidade. Excuse me, você não precisa dessa grosseria, né? Cultura não precisa de adendo. É ao contrário, quando você quer impulsionar uma mudança cultural, quando você quer mexer e dar uma virada, você simplesmente vai potencializando ali os ambientes culturais e você não faz esse discurso. Nós sabemos cidades no mundo inteiro, né, que reverteram situações porque não colocaram adendo na cultura. O racismo é uma ideologia. Quando você transforma esse preconceito numa arma ideológica para invadir os outros, para dominar, para explorar, você atravessou simplesmente a fronteira entre o racismo, entre os preconceitos que fazem parte da história da humanidade. Hoje, em uma cidade como São Paulo, você tem bairros que são verdadeiros bairros étnicos ou bairros que são de nordestinos, de etc. e tal, ou seja, são pessoas que ainda estão presos lá numa raiz e, ao mesmo tempo, estão construindo outra aqui. É um dilema. O dilema do imigrante é mesmo que seja daqui para ali, é sempre um dilema sério. Nenhum campo emancipatório caminha hierarquizando, não. Mais importante é classe. Não, mais importante é gênero. Não, 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 é raça. Não, é orientação sexual. Muitas vezes nós nos encontramos no campo das lutas emancipatórias fazendo isso. Será que eu devo colocar os elementos que para mim são sagrados, como minha conta e outros elementos, né, que para mim são sagrados numa imagem de moda? Por mais que eu saiba que eu tenho a responsabilidade de produzir com o máximo de cuidado possível, eu sei que é um trabalho artístico, mas é um trabalho de moda, que tem a possibilidade também de reproduzir e constituir estereótipos. Então, a gente opta por não colocar nenhum desses elementos que a gente sabe, né, que não são acessórios. O que é o jornalismo griot? É um jornalismo que vai romper com um dos dogmas do jornalismo que diz que a gente tem que ter um distanciamento. Né, que o jornalista tem que ser imparcial. Eu não acredito em imparcialidade e eu acho que a imparcialidade é, na verdade, uma carta na manga. Então, a minha avó é aposentada como marisqueira, minha avó é de São Brás, de Santa Maria da Purificação. A casa dela fica em frente à capela de São Brás. Ela herdou de minha bisavó. Então, se tem alguém que pode falar de marisqueira, é minha avó, e eu falar dela. Então, melhor do que alguém que venha né, de uma outra emissora, não sei o quê, é eu falar dela. Então, o jornalismo griot é justamente esse jornalismo que não vai ter imparcialidade nenhuma e que vai falar de si mesmo. E que vai falar das coisas que acontecem na sua vida. Então, de repente, eu vou na Feira de São Joaquim, está faltando OBI, porque a alfândega parou OBI, eu fiz uma matéria sobre OBI, perguntei aí como é que está fazendo. Isso vai interessar alguém. Isso não era pauta. Porque a pauta é baseada pela média. Então, eu não vou pela média, eu vou pelo específico. Isso é jornalismo griot. Os meios de comunicação são hegemonizados pela ideia dominante. Então, nós temos hoje os grandes meios de comunicação, e aí até as redes sociais, que são, digamos, um pouco mais democráticas, acabam sendo influenciadas fortemente pela grande mídia, porque o que acontece nas redes sociais acaba potencializando conceitos e ideias transmitidas pela grande mídia, e a grande mídia
internacional e brasileira, no Brasil mais grave do que a internacional, porque a hegemonização de uma ideia única no Brasil é muito maior do que em outros lugares. Isso faz com que a cabeça das pessoas seja bombardeada intensamente por essas ideias dominantes no mundo. Isso não é um acidente de percurso, porque nós falamos o quê? Que a educação ela é um campo de disputa. Disputa de quê? De concepções, de mundo, de homem, não é? De sociedade. Logicamente, nós vemos muitas das vezes, quer dizer, políticas que estão aí endereçadas com uma visão muito míope, muito apequenada dessa realidade. Quando se enfatiza, por exemplo, somente os componentes da língua portuguesa e da matemática, que são extremamente importantes, nós estamos em contraposição à Constituição Federal. O que a Constituição Federal trouxe? Ela traz uma ideia de um processo complexo, né? E a própria Constituição fala em pluralidade de saberes.